Meus amados irmãos e irmãs, povo de Deus, querida juventude, estamos aqui nós de novo, mais uma missa com a juventude. Vale lembrar a nossa iniciativa aí nas portas, através do acolhimento que nós estamos fazendo. Vocês vão receber aí uma lembrancinha, um símbolo, e dentro desse símbolo, pega aí para mim, por favor. Eu entrei com ela na minha mão, uma forma criativa. Aqui tem uma torradinha. Claro que essa torradinha não mata a fome de ninguém, mas é para lembrar que nós devemos partilhar o pão e para combater a fome, é um símbolo apenas. E dentro da torradinha está aqui então a marca do setor juventude, e do outro lado está a oração da campanha da fraternidade. E hoje é o primeiro domingo da quaresma, e nós estamos em plena comunhão com a campanha da fraternidade. O que pega a igreja, nós temos que ser obediente à igreja, junto com a CNBB, propagar o tema da campanha da fraternidade. É para nós vergonhoso, no mundo onde já várias vezes eu disse, no mundo o homem chega até a lua, mas não chega no lado do irmão, aonde está a fome, não consegue cuidar do irmão. No mundo onde se faz bombas e guerras nucleares, no mundo que coloca quase um chip no cérebro do ser humano, não é capaz de tocar o coração e de lembrar de quem tem fome. Miséria existir em pleno mundo que se diz tão evoluído, no mundo que se diz recorde de tecnologia, tanto avanço e tanto atraso ao mesmo tempo. E por isso que essa lembrança, pelo menos, mexa com o nosso coração, que essa torradinha nos lembre que se falta pão, é porque falta amor pelo irmão. Então nós temos que estar em sintonia com o tema da campanha da fraternidade, ser obediente à igreja, obediente à CNBB e trabalhar esse tema, combater a fome, sobretudo a fome de pão e a fome também de beleza. Fome de beleza quer dizer fome de Deus. Deus é beleza, é a pureza completa. E algo também para início dessa reflexão, que eu queria partilhar, rezando, não existe coisa mais cruel do que a chamada modernidade. E às vezes a modernidade cobra um preço, ela rouba a sua identidade e te esquece logo. E quantos jovens às vezes são engolidos por uma modernidade, vendem a identidade para fazer parte de uma modernidade que logo, logo é esquecida, cai no esquecimento. A moda é isso. A moda nada mais, nada menos do que algo passageiro. E nós temos que entender que a modernidade nem sempre traz algo novo. Depende da ideologia. Tem coisas velhas que, se são colocadas dentro da ideologia atual, vira moda. Nem tudo que é moda é novidade. Eu já dei até um exemplo algumas vezes, vocês talvez não vão saber, mas eu vou explicar. Tem uma época aí, teve uma época talvez, eu já não sou tão jovem, sou, mas não tanto, comparado a outros mais velhos, eu sou, como padre, mas ainda na juventude dos 25 eu já tenho 35. Mas eu me lembro, sobretudo no meu tempo de escola, e agora atualmente, não sei se ainda estou olhando o pé aqui das pessoas, não sei, mas vocês já viram falar daquele All Star? All Star lá, menininha, tá, tem, All Star, o All Star é febre, All Star, moderno. Se eu chegar no pé dela e falar All Star, ela tem o gosto de mostrar o pé. Se eu chegar e falar, ela está usando conguinha, ela esconde o pé. Conguinha minha mãe usou também no tempo da escola dela, minha avó. Conguinha, mas não estou falando. Mas o que é a conga, a conguinha? É um tipo de tênis moderno, com uma lista a mais, uma estrela, uma cor a mais, remodulado, antigo, que a atualidade abraçou e colocou como moda. Então nem sempre o que é moderno é novo, depende da ideologia. Às vezes é coisa velha, mas que a ideologia que o mercado abraçou, virou novo, pronto. Lembra muito bem, antigamente, quando o celular foi lançado, quanto menorzinho, mais chique. Os grandes era tijolão. Hoje, Deus o livre, eu estou com um do tamanho do computador. Você não aguenta carregar aquilo. Então, o tijolão virou moda. Mas antigamente, quando o celular foi lançado, os pequeninos eram chique. Os grandes, tá com tijolão. Hoje, quanto mais tijolo, mais você se acha. Está vendo? A moda rouba a sua identidade, te engole, e às vezes ela pega coisas velhas e põe como nova. Então, o mundo gosta às vezes de pegar coisas velhas e reciclar.
O que o mundo não gosta, sabe do quê? O mundo não tem problema. O mundo não tem problema com o que é antigo. O mundo tem problema com aquilo que é tradicional. Aí o mundo enrosca. Porque o mundo gosta do que é antigo assim. Eu uso o que é antigo quando eu quero, descarto, jogo fora. Hoje eu uso celularzinho, amanhã cellularzão. Hoje eu uso conguinha, hoje eu mudo tênis, amanhã eu uso sandália, o que eu quiser. Então o mundo gosta de coisas antigas para usar quando quer e jogar fora. Agora a tradição não. Tradição vem na antiguidade, continua e perpassa e continua até hoje, você não pode jogar fora. Tradição você não joga no lixo. E eu me lembro muito do Carlos Acuti, que nós recebemos aqui a relíquia dele. O Carlos Acuti diz que nós temos o risco, às vezes, de nascer originais e morrer cópias. E é por isso que nossa juventude, então, hoje tem um grito de guerra especial. Estou falando já da modernidade perigosa. Vamos ver se vocês estão prontos, até de camiseta, tudo bonito, igual um exército. Dá gosto de ver, não é? Mas a verdade é, a resposta que nós temos que dar para esse mundo que se diz modernista e tão atrasado, para esse mundo que rouba a identidade e que descarta pessoas, nós temos que dizer que mais que modernos, já virou marca na missa da juventude, tem um grito de guerra. É isso que o jovem tem que entender. Se você for eterno, você não fica refém da moda, não sofre bullying, não se sente diminuído. Use a roupa, o gosto, o celular, o tênis que quiser, e se não quiser usar nada disso, não use, mas seja original. Para entrar para a eternidade, você tem que ser original, tem que ter valores e tem que ter tradição. Não é ser tradicionalista, que já vira doença, é ter tradição, aquilo que você não negocia. Tradição é isso. Não é ser tradicionalista, doente, fanático, mas é você ter aquilo, valores que você não negocia. Isso é tradição. Seguir costumes que vem do pai, com a mãe, que vem de berço. Isso é importante ter costume. Não é coisa ultrapassada, não é coisa de antigo. E é isso que nós temos que entender. E é isso que nós queremos ver, não só a juventude. E nós temos que dar esse grito sempre, de novo, mais que modernos. É assim que nós devemos responder para o mundo. É assim, quando o mundo chegar, você não quer ser moderno? Hoje é o dia das tentações. Quando o diabo chega, vamos jovem, você não quer ser moderno? A igreja é ultrasada, a igreja é ultrapassada. Que isso, você não quer ser moderno, diferente, namorar como quiser, viver como quiser, do jeito que você quiser, as coisas que você quiser fazer do seu jeito. E é isso que nós temos que estar atento. Aí a juventude tem que dar a sua resposta. E hoje, junto com essa resposta, com esse grito de guerra, da eternidade, para sermos eternos, para não sermos esquecidos, para não morrermos como fotocópias de nada nem de ninguém, para a gente não ser parte do sistema, nós temos que ser resistentes. E para ser resistente, a gente tem que vencer as tentações. Então hoje, neste domingo da quaresma, o primeiro domingo da quaresma, quaresma que começou na quarta-feira de cinzas, e começou também o tema da campanha da fraternidade, fraternidade e fome. Então nós lembrávamos quando recebíamos as cinzas, o que eu disse? Aquelas cinzas eram uma tomada de consciência do nosso fim, do nosso limite, da nossa miséria, mas uma tomada de consciência da força que Deus pode agir em nós, do que Deus pode fazer de nós. Deus pode nos tornar das cinzas as fênix. Deus pode nos tirar da cinza à vida. A cinza ao mesmo tempo mexe conosco. A cinza ao mesmo tempo nos traz uma penumbra, de uma certa sombra, uma certa miséria, uma certa fraqueza. E ao mesmo tempo, a cinza nos traz uma leveza e uma esperança. Quanto mais leve, mais feliz você é. E quanto mais feliz, mais eterno você se torna. A cinza nos traz leveza para não ser apegado a nada que é mundano, porque tudo passa. Ao mesmo tempo, a cinza nos traz responsabilidade, nos traz consciência, mas nos traz também leveza. E hoje, entrando então na temática principal do Evangelho, nós então hoje vemos Jesus sendo conduzido ao deserto. Perceberam? Ele foi conduzido pelo Espírito, ele não fugiu. Ele foi conduzido pelo Espírito, ele não foi se esconder. Foi o Espírito Santo que levou ele ao deserto. Levou ele para ele se escutar, entender a missão e ser testado, provado pelo diabo. Todo produto bom, ele tem que ser testado.
E você vê que o produto, quanto mais testado ele vai sendo, melhor ele vai ficando. É assim. Você pode ver, por exemplo, na fabricação de carro, de celular, de roupa, de coisas. Vai passando o tempo, vai testando. Ah, isso não deu certo. Ah, esse motor não é bom. Ah, esse celular não é bom nisso. Ah, aí você vai cada vez mais moldando e transformando. Vai sendo testado. Então Jesus retirou ao deserto, também para ouvir o Pai, também para assumir sua missão. E às vezes nós temos medo de entrar no deserto, que a gente tem medo que a gente vai escutar. Por que o mundo de hoje é tão barulhento? Até as músicas hoje são só barulho. Tem 2, 3 frases, chiclete, que fica repetindo o tempo inteiro, e barulho de novo. Por que somos tão barulhentos? Para esconder que somos infelizes. Por que somos tão barulhentos? Para esconder que temos feridas. É só tocando na ferida que se cura, mas tem gente que tem medo de tocar na ferida. E Jesus vai ao deserto, toca na ferida da fome, toca na ferida da humanidade, toca na fraqueza, enfrenta. Você tem que enfrentar. Então, quando Jesus chega no deserto, ele é tentado, porque ele tomou uma decisão. Interessante, não é? Porque na vida é assim. Enquanto você está solto aí, por exemplo, se você estiver sozinho, você morre sozinho. Mas se você arrumar uma mulher, aí aparece 50 mil para querer ficar com você. Se você está sem emprego, morre de fome. Se você arruma um emprego, aparece 10 mil oportunidades. Olha! Mas enquanto não tem nada, não aparece nada. Então, a partir do momento que você escolhe um caminho, você é tentado. Quando você escolhe um caminho, aparece o diabo. E é isso que acontece. Jesus escolheu, se retirou, foi conduzido pelo Espírito, e então, tendo tomado consciência da missão, aí o diabo aparece para apresentar o outro lado, para testá-lo. Apresenta 3 feridas, ou 3 tentações, que é as nossas feridas. Você acha que o diabo, para ir até Jesus, quem que o diabo olhou para quem? Para nós. Ele não olhou para Jesus. Jesus é filho de Deus, é Deus, homem, 100% homem, mas 100% Deus. O diabo olhou para nós para tentar Jesus. Ele olhou aonde está a nossa miséria, onde está o nosso ponto fraco. São 3 misérias. E aí ele vai até Jesus porque é humano. Mas é nós que ele olhou primeiro. Ele estudou a gente para chegar até Jesus, porque Jesus assumiu a nossa humanidade. Então a primeira ferida que ele vai é no estômago. Lembra que eu falei na quarta-feira de cinzas? É pecado colocar o estômago acima do coração. Colocar o estômago abaixo, acima do coração. Porque aí você vai pensar só na sua necessidade. Vai engolir o outro. Vai medir o outro pela sua fome. Só lhe interessa a sua fome. E você tem que tomar cuidado. Então o diabo chega a Jesus, pedindo para Jesus sair do foco, sair do jejum, sair daquela abstinência, comer. E você sabe muito bem, não é? Que às vezes quando a gente come demais, dá uma sonolência. E aí ele chegou até Jesus, porque Jesus estava focado. Então falou, come, transforma a pedra em pão. E faz uma experiência aí como que você come 1 quilo de feijoada para você ver. Você vira japonês, porque o zóio fecha sozinho. E aí você tem que pôr com um palito para abrir. E é engraçado que tem gente, né, que gosta de arrumar assunto na hora que você está com sono. E aí vai falando, e assim, abre a boca, e vai falando, igual uma matraca. Fala tanta coisa, que fala assim, minha mãe morreu, você fala, que bom que foi para o céu, que Deus acolheu. Tem gente que pega a gente de surpresa, fala tanto que você fala que bom para tudo. Você vai respondendo no automático, que bom, minha mãe morreu, que bom. Não quer dizer que bom, que ela foi, que Deus acolheu, não é? Porque às vezes a gente escolhe a hora errada para tudo, para começar a falar e não para mais. Mas então Jesus vence a tentação do pão, da fome, da fartura, da gula daquele momento. Jesus, ele vence essa tentação. Aí vem a segunda ferida, segundo round. Segunda ferida nossa. Ele vai a Jesus, apresentando para Jesus uma religião do espetáculo. Pula de cima, cobra a Deus que ele vai te segurar, e todo mundo vai te aplaudir, vendo você segurado pelos anjos. E o que tem dentro da nossa igreja e de outras igrejas também, gente que gosta de dar espetáculo, de dar show, espetáculo o tempo inteiro, quer curar mais do que Jesus, quer fazer mais milagre que Jesus, quer ser mais santo que Jesus. Nossa, como que tem gente que gosta do espetáculo e ainda chantageia Deus. Você viu, o diabo falou para Jesus, cobra de Deus, chantageia ele.
porque Deus vai ter que se segurar. Às vezes a gente faz do mesmo jeitinho. Eu vou rezar, mas eu quero um milagre. Eu vou rezar, mas eu quero que você me dê um sinal. Eu quero, mas eu quero isso em troca. Eu rezo, mas cura minha mãe. Eu rezo, mas não deixa eu morrer. E às vezes nós ainda temos a petulância de questionar a Deus. Por que permitiu isso? Por que permitiu aquilo? O que nós entendemos da vida? O que nós entendemos da vida, das doenças, do porquê? O que tem de gente que se converte na hora da morte? O que tem de gente que se converte por causa da doença? O que nós entendemos da vida para questionar a Deus pelo nosso egoísmo? Se eu sofro, se alguém morre, eu começo a me revoltar contra Deus. Só amo Deus se Ele fazer o meu favor. Senão, não vale. Então Jesus, Ele recusa isso. Provar Deus. Quando você ama, você não pede prova de amor. Quem ama não pede prova. Quem ama dá a prova. Não tinha que pedir prova para Deus. Me segura na frente de todo mundo para mostrar que você é meu pai. Jesus não aceitou isso. Show, para lá, não quero espetáculo. Aí venceu a segunda tentação. Aí, terceiro round e último por hoje. A mais dolorida das tentações. Poder. Aí ele fala, Jesus, você pode ter todos os reinos da terra. Poder. Quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Tem gente que sobe na caixa de fósforo e acha que está na concha acústica e faz um showzaço, mas na caixa de fósforo, só não percebeu. Dá vontade de cutucar, é caixa de fósforo, mas tem gente que nem percebe, né? E continua. Pois é, ele chega a Jesus oferecendo poder e diz para Jesus assim, vai custar só uma coisa simples, você vai se vender para mim, vai se tornar um idólatra, vai se curvar a mim. É aí que está, a maior parte das pessoas se corrompe sem perceber. Eu vou fazer isso, mas só um jeitinho que eu vou dar. Tem gente que faz pior do que eu. Eu vou fazer um esquemazinho, mas tem gente que faz muito pior, então não tem problema, é só isso, por uma boa causa. Pois é, o diabo chega para Jesus como quem não quer nada. Você vai ter tudo o que quiser, só vai me adorar, mas nada demais, né? Se vender, perder a alma. Pois é, e Jesus então, ele sabe que o poder dos homens não vale nada, que o poder dos homens é passageiro, é inútil, o poder dos homens só serve para gerar intriga, guerra, competição, só miséria. O poder dos homens não serve para nada, a não ser destruir e ferir e pisar em quem é pequeno, em quem é fraco. Poder de verdade é o poder que vem de Deus, o poder de quem carrega a cruz, de quem serve. Então Jesus expulsa a última tentação do dia. Aqui no Evangelho termina assim, e o diabo deixou. Mas existe outra passagem do Evangelho, outro Evangelho, que tem uma frase a mais que eu queria dizer. O diabo o deixou para retornar no momento oportuno. Isso é meio macabro, está tão frio na espinha. Saiu, o diabo foi vencido. Jesus está forte, Jesus está firme, focado, jejuando, venceu o diabo, mas não acabou. Jesus está forte, mas o diabo vai voltar no momento oportuno, e voltou mesmo. Que horas que ele voltou? Ali Jesus ainda não tinha passado por certas situações. Jesus ainda ia ser traído por um dos melhores companheiros, Judas, que estava do lado dele. Ainda ia ser negado por um dos que ele mais amava, e que inclusive virou o primeiro papa, Pedro. Ia ser abandonado por boa parte dos discípulos e boa parte do povo que o seguia, porque boa parte das pessoas seguia Jesus por causa de pão e milagre. E 90%, não, é muito. Talvez 50%, 40%, não sei. Mas boa parte, uma boa parcela de pessoas não tem fé. Tem interesse no milagre e no pão. Milagre no pão, milagre no pão. Porque a verdade é que Jesus ficou só um grupinho perto dele. Cadê a multidão? No pé da cruz. Cadê a multidão? Tinha um homem. Um homem. Cadê os 12? Que era João. E as mulheres, 3. Mãe, as Maria, tudo. Só. O resto é pão, milagre e por aí. Tem um pouco de medo. Não chegaram até o pé da cruz. É nessa hora da solidão, porque me abandonaste, que o diabo volta. E agora? Agora, Jesus, a dor é maior. E aí que é bonito, sabe por quê? Porque é aí que Jesus faz a gente entrar para a eternidade. O grito de Jesus. Jesus, naquela hora, ele torna a maior dor da vida dele no melhor momento da vida dele. É interessante porque
Agora eu posso dizer, ainda que nós temos fé, ainda que somos católicos, que dizemos que acreditamos na ressurreição, 90% de nós temos dificuldade com a morte e treme na hora. 90% de nós disfarça, bate na mesa, ai meu Deus, tudo isso, não sei o quê, cheio de brincadeirinha, porque morre de medo. Tem fé, tudo, amo, tudo, mas fala da morte para você ver. Agora eu posso dizer um número concreto, 90% de quem ainda diz que tem fé, quando fala de morte, treme na base, treme as cadeiras, fica com medo, amarela. Sei que não é fácil, mas acontece que é porque às vezes a gente não é maduro ainda, não é livre o bastante, não é firme o bastante. E na hora então da morte, que é a hora da maior dor para 90%, tornou a hora da maior glória de Jesus. Ele se manteve fiel, dizendo: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, tudo está consumado. Não negociou nada, não voltou nada atrás, venceu. E é por isso que é bonito, até arrepia, porque vai chegar aí a Semana Santa, é bonito quando fala aquele domingo que canta: ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. A intenção aqui não é estar afinado, é estar inspirado. E poderia cantar mais grosso, forte. É bonito quando o coral inteiro, a igreja inteira canta: ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida. Nós deveríamos ser assim, pessoas que chegam e falam: quem é você? Eu sou o Senhor da vida. Uma vez eu estava brincando isso no seminário, toda vez que eu chegava, chega aí, quem que é? O Senhor da vida. Quer colocar apelido, ô Senhor da vida, e aí o Senhor da vida? O Senhor da vida chegou, Senhor da vida, sou Senhor do mau humor, da morte, da tristeza, da lamúria, sou Senhor da vida, porque o meu Senhor é o Senhor da vida. Então o Senhor da vida é aquele que chega e se impõe, e que não perde a identidade, e que se torna eterno. E é isso que nós devemos fazer. Que o diabo volte no momento oportuno, não importa, mas que a gente vença junto com Jesus, que a gente vença, que ele volte, que ele venha, como dizia o Galvão, que venha Argentina, né? Veio e deu no que deu, né? Então assim, que venha, não tem problema, mas a gente tem que estar firme com Jesus, alinhado com Jesus. E com isso, essa noite, que fica essa lembrança: mais que modernos, creio